Na reflexão passada, eu falei um pouquinho sobre como o medo é utilizado como ferramenta de manipulação para divisão e controle das pessoas. Hoje eu gostaria de falar do medo dentro do ambiente religioso. E acho que não é novidade para ninguém, né? As religiões estão lotadas de medo. E é muito comum que mesmo aquelas pessoas que nos pareçam convictas, que têm uma fé sólida, muitas vezes elas estão agindo por medo. Mas vamos lá, um exemplo. Alguns anos atrás, eu fui procurado por uma senhora que estava vivendo uma crise em seu casamento. Ela estava casada já há muitos anos e nesses anos de casamento ela pegou o marido traindo várias vezes, mas assim, dezenas de vezes, uma coisa realmente impressionante. Toda vez que isso acontecia e que ela ameaçava terminar o relacionamento, ele chorava, dizia-se arrependido, e pedia perdão e dizia que queria voltar. Então ela perdoava, voltava, aí eles passavam 2, 3 meses bem e tratava ela bem, trazia flores, de repente vinha mais uma galhada na cabeça. E assim foi durante muito tempo. E chegou um momento em que, não sabendo o que fazer, ela me procurou. Só que ela me procurou perguntando o seguinte, se eu podia dar a ela alguma dica sobre o que ela podia fazer para ajudar o marido. Quando ela me falou isso, eu perguntei, a senhora é o que dele? É mãe ou é esposa? Ela falou, esposa. Eu falei, pois não parece. A senhora está agindo como mãe. Mãe é que faz isso, tem aquela esperança infinita, né? Pelo menos idealmente falando, daquele filho que está chafurdado na lama, um dia retornar a casa como um filho pródigo. Mãe é que tem esse tipo de esperança. A senhora é esposa, cadê seu sentimento de mulher? Cadê seu brio pessoal? Só não percebeu que esse cara é um indivíduo no mínimo fraco e que está te chantageando, manipulando e mentindo descaradamente? O cara que trai 1, 2, 3, 4, 10 vezes, ele não tem vergonha na cara. E a senhora vai continuar com ele por quê? Aí ela me diz, mas eu sou espírita. Não é isso que eu aprendo na doutrina espírita, que eu tenho que amar as pessoas, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que trabalhar pela felicidade? E outra, a gente não está junto por acaso. A gente deve ter tido uma vivência no passado e estamos numa nova encarnação, num processo de ajuste. Eu disse, mas que ajuste? A senhora correndo para ajudar e ele correndo para se jogar na lama? A senhora correndo para ajudá-lo e ele mentindo na cara dura? A senhora se esforçando para manter a casa em pé e ele te traindo com outras? Ora, o objetivo da reencarnação, quando ela faz dois indivíduos se encontrarem para viver um matrimônio, não é um reajuste? Não tem como ter reajuste de uma parte. Não tem como quitar uma dívida em que eu tento e o outro foge de mim. Então a senhora não está quitando nada. O que a senhora está fazendo é jogando o tempo fora. E daqui a pouco a senhora vai estar velha, vai olhar para trás e vai dizer que porra de vida eu vivi. Só me lasquei do começo ao fim. E já pensou se no meio do caminho esse homem resolve, por exemplo, ficar com outra? Aí ela perdoou 10 anos, 20 anos, 30 anos sendo passada para trás, na esperança de que um dia esse cara se regenere. E o que ele vai fazer? Mete o pé na bunda dela, arruma outra. Entende? Então as pessoas muitas vezes estudam superficialmente e concluem superficialmente. E acham que o objetivo da vida é isso, que eu vou quitar a minha dívida sacrificando a minha vida, a minha felicidade, por conta de uma pessoa que não está nem aí para mim, que me humilha, que trai, que mente na minha cara. Depois, quando a conversa prosseguiu, no fundo, o que ficou evidente? Ela não fazia isso por amor a ele, ela não fazia isso porque ela queria quitar uma dívida, ela fazia isso porque ela tinha medo. Medo de retornar com ele, medo de fracassar, medo de chegar do outro lado da vida e acordar no umbral ou ter que olhar nos olhos de um mentor que então estenderia o dedo em direção a ela e diria: mulher, não honraste com teu compromisso. As pessoas leem essas polianas espirituais, esses romances água com açúcar, e acham que tem que sacrificar para poder ser feliz no mundo espiritual. Gente, é o contrário. Se a gente não é feliz na Terra, não tem como ser feliz no mundo espiritual. Entendem? Então, eu vejo esse tipo de relato e eu já vi isso tantas vezes
E eu cheguei a essa conclusão. O que move muita gente a continuar no trabalho mediúnico, a continuar no centro espírita ruim, a continuar num terreiro ruim, a continuar sendo humilhado, passado para trás, muitas vezes é medo. Não é um espírito de fraternidade legítimo, não é um desejo de ser uma pessoa melhor, mas é o medo de não ir para nosso lar, é o medo de não ir para Aruanda, é o medo de, enfim, acordar em regiões trevosas. Mas essas pessoas não percebem que elas já estão vivendo de forma trevosa dentro de si, né? Então, assim, ao longo dos anos e tendo conversado com pessoas de tudo quanto é canto, eu cansei de ver noções espirituais completamente equivocadas, sendo levada a ferro e fogo, muitas vezes como um fanatismo, porque no fundo a pessoa morria de medo de ter consequências espirituais negativas. Então, o que fazia ela ir para o terreiro trabalhar era o medo, o que fazia ela ir para o centro espírita trabalhar era o medo. E eu sempre aprendi com a espiritualidade que a gente não pode construir nada sólido em cima de coisas tão negativas quanto o medo. Por isso que essas pessoas estão sempre em crise. Elas podem não falar isso abertamente, mas podem ter certeza que num consultório de psicologia elas vão falar. Ou entre amigos elas vão revelar. E às vezes quem está em torno até assusta. Meu Deus, mas nunca imaginei que você era assim. Mas claro que é, porque é um ser humano. E um ser humano que se negligencia para atender um dever espiritual que é frequentemente fanatizante e faz com que ela ignore a própria vida, só pode levar a uma coisa, que é sofrimento. E isso, lamentavelmente, é reforçado o tempo inteiro em discursos e em palestras. Eu sempre digo, eu cansei de ver palestras negativas por aí. Recentemente isso aconteceu. Centro espírita aqui perto da minha casa, um centro espírita que eu gosto, que eu frequento. Eles trouxeram lá uma convidada que só falou coisa negativa do começo ao fim da palestra. Todo mundo que tivesse mal ali, com certeza saiu pior. Foi no centro espírita para sair melhor e saiu dali pior, porque só ouviu coisa negativa o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, o medo é utilizado e muito nas religiões, e muito. Eu me lembro, mais um caso que me veio aqui agora. No primeiro centro espírita que eu trabalhei, quando eu disse que eu ia sair, eu escutava aquelas conversas, cuidado com o compromisso, hein? Você vai sair? Cuidado com o compromisso. Mas não é com a gente que você fez o compromisso, é com Jesus. Assim, Jesus devia estar lá, muito preocupado com o que o Léo vai fazer da vida dele, né? Entendem como isso é forma de manipular as pessoas? A gente vê no contexto de terreiro, por exemplo, o absurdo que é o indivíduo que quer sair de um terreiro, o pai de santo muitas vezes vira para ele e fala, você pode ir, mas seus guias vão ficar. Você pode ir, mas a sua vida vai começar a andar para trás. Você não pode sair da minha casa, a não ser que eu permita que você saia. E aí quantas vezes eu já conversei com pessoas que falam assim, Léo, eu estou morrendo de medo. Eu entrei para um terreiro, comecei a desenvolver, só que aí eu comecei a perceber um monte de coisa ruim. Conversei com o pai de santo que eu queria sair, ele me ameaçou. E agora, o que eu faço? Entende? E eu falo para a pessoa, tá nesse nível? Então nem volta lá mais. Aí eles dizem, nossa, mas as coisas dos meus guias estão lá, e eu não sei se ele pode fazer alguma maldade. Eu falo, meu amigo, você quer na cabeça com isso não? Porque se o seu pai de santo de Umbanda está dentro de um terreiro falando maldade, fazendo maldade, nem ele acredita naquilo ali. Entende? É só um teatro, é só um egocêntrico, narcisista, maluco, controlando um bando de gente ali que ele está manipulando pelo medo. Pode ficar tranquilo, deixa as coisas lá, segue a sua vida, não volta nem para se despedir, procura um outro lugar para ser feliz. Mas infelizmente esse tipo de coisa aparece com muita frequência. Então vamos refletir sobre isso, seja o medo que eu tenho interno de fracassar e que me leva a fazer um monte de coisas, não por espírito de caridade, fraternidade, por benevolência, mas por medo, àqueles dirigentes manipuladores que estão enchendo de minhoca a cabeça das pessoas, achando que a vida delas vai afundar se elas não estiverem ali trabalhando com alecrim dourado. Então, vamos pensar sobre isso. Se você não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima reflexão.